Já vimos como se dá o processo de formação do solo, quais são os fatores e processos pedogenéticos envolvidos e também os atributos resultantes de todos esses processos e, consequentemente, a sua classificação. É interessante que nós compreendamos agora quais são os fatores responsáveis e quais são os processos que podem promover a degradação do solo, reduzindo assim a capacidade produtiva desses solos. Por isso, nesta aula, nós veremos um pouco sobre os processos de degradação, principalmente sobre a erosão do solo. A capacidade de resiliência de um solo está completamente relacionada aos seus atributos. E aí nós conseguimos então traçar uma sequência lógica de raciocínio a partir de onde nós começamos a estudar este conteúdo até onde nós chegaremos e qual é o objetivo. Então, apenas para revisão, nós iniciamos ali com os fatores de formação do solo, quais eram eles, de que forma eles atuavam para a formação desses solos, e quais os processos pedogenéticos, sejam eles múltiplos e específicos desencadeados por esses processos, os quais resultariam então em feições morfológicas, químicas, mineralógicas nesses solos, que nós conhecemos como atributos diagnósticos e horizontes diagnósticos. Por meio do uso desses atributos e horizontes, nós conseguimos chegar à classificação dos solos, que nós discutimos com maior profundidade até o quarto nível categórico. A partir dessas informações, então, nós precisamos agora cuidar desse solo para que ele não seja degradado, A atividade agrícola, por muitas vezes, ela pode ser intensa e, se conduzida de uma maneira inadequada, ela pode causar a degradação, a depauperação desses solos, fazendo com que ele se torne improdutivo. Então, nesse sentido, é importante que nós conheçamos alguns processos de degradação, como a erosão, e como isso é feito por meio de levantamentos e planejamentos conservacionistas, que permitem, então, nós chegarmos a uma classificação, seja da aptidão ou da capacidade de uso dessas terras agrícolas, para que nós possamos fazer a planificação do uso, ou seja, a adequação do uso dessas terras conforme a sua capacidade, a sua aptidão. Nós sabemos que as atividades agropecuárias são responsáveis pela produção de alimentos e de bens de consumo importantíssimos para o cotidiano do mundo todo. E apesar de alterar intensamente esses ecossistemas, as atividades agropecuárias, elas devem ser realizadas de forma sustentável e harmoniosa, de forma que consiga produzir, seja alimentos, fibras, grãos, bens de consumo para atender essas crescentes demandas da população mundial, certo? Com o mínimo de prejuízo ambiental. E nós conseguiremos executar essa atividade de forma sustentável e harmoniosa, preconizando por práticas de manejo e conservação do solo, aliada com diversas outras práticas agrícolas imprescindíveis para a manutenção ou aumento da produtividade das culturas. Então, a degradação do solo, que é algo que deve ser evitado nas áreas agrícolas, ela pode ocorrer de diversas formas. Então, nós poderíamos citar a redução da fertilidade por meio de processos de lixiviação, principalmente em locais onde há uma boa drenagem e uma intensa precipitação, promovendo aí a lavagem, certo, desse perfil de solo, carreando sílica, bases e tudo o que nós já vimos nas aulas anteriores. A própria acidificação do solo, resultante também do próprio processo de pedogênese, que é uma situação muito comum nos solos brasileiros, mas que graças às práticas agrícolas, principalmente calagem, nós conseguimos contornar esse processo de degradação, mas ela precisa ser controlada. Processo de salinização, principalmente a salinização de origem antropogênica, como, por exemplo, causada por péssimo manejo das águas de irrigação, dentre outros. A própria contaminação do solo, seja por metais pesados ou outros componentes xenobióticos, por exemplo, também pode promover a degradação do solo e impedir que essas áreas continuem sendo produtivas. A desertificação é um outro processo muito preocupante e extremamente relevante quando nós falamos sobre a degradação acelerada do solo. E o que nós daremos ênfase aqui nessa aula será no processo de erosão. Nós conheceremos um pouco mais sobre o que é, quais são os tipos e de que forma eles acontecem. Bom, como nós podemos observar aqui nessa foto, nós temos vários tipos de erosão, aqui como vocês podem observar, certo?
A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo, que são transportados depois por agentes de erosão, que pode ser tanto a água quanto o vento. A erosão é a principal causa de depauperamento acelerado do solo, ou seja, esgotamento. Os principais prejuízos que a erosão pode causar, o primeiro deles é a perda de camada fértil do solo. Então, aqui só nesse ponto nós já percebemos uma grande perda, inclusive financeira, porque a camada fértil do solo, a camada superficial do solo, é onde os agricultores investem todos os recursos de adubação, correção do solo, entre outros. Então, toda vez que se perde camada superficial do solo, não se perde apenas o solo, mas também tudo que foi investido de insumos ali naquela camada. Consequentemente, há uma redução expressiva da produtividade agrícola, um aumento no custo de produção, a contaminação dos cursos d'água próximos a esses locais onde ocorreu erosão e também o assoreamento de rios. Outra situação que nós podemos citar é o caso da eutrofização das águas dos rios, fazendo com que haja morte de peixes e diversas outras espécies presentes nesses locais. Antes de nós começarmos a falar sobre a erosão que acontece nas áreas agrícolas, é importante que nós diferenciemos, então, o que é a erosão geológica. Então, como vocês podem verificar nessa imagem exposta na tela, aqui nós temos um exemplo de erosão geológica. A erosão geológica é aquela que acontece de forma natural, sem intervenção antropogênica. Então, você percebe que a erosão geológica é um processo responsável por moldar os ambientes, como nós podemos ver aqui nessas demais fotos. Então, a superfície terrestre ela é naturalmente alterada, ou seja, a erosão ela não é apenas um processo antropogênico, isso precisa ficar bem claro. Tanto que nós vimos na aula de processos pedogenéticos específicos que essa própria erosão também favorece a formação de solos alóctones, né? Aqueles solos que são formados pelo arraste de sedimentos, são transportados para outros locais e são formados ali após a atuação da pedogênese. Então, as enxurradas das chuvas deslocam, transportam, depositam continuamente essas partículas de solo ao longo do tempo. E quando eu estou falando tempo, eu estou me referindo a uma escala geológica de tempo. E esse dinamismo, ele é denominado de erosão geológica, que também pode ser conhecida como erosão natural. E foi por meio dessa erosão natural que se esculpem, então, vales e há também depósito de diversos materiais em planícies e rios. Então, nós podemos ver aqui na tela uma imagem bastante bonita de uma superfície, de uma paisagem, né, esculpida pela erosão. Quando nós falamos da erosão do ponto de vista agrícola, né, estudando ali as áreas agropecuárias, áreas de uso agropecuário, nós podemos listar basicamente dois tipos principais de erosão quanto ao seu agente causal. O primeiro deles é a erosão eólica, que o próprio nome já diz quem é o agente causal, nós falaremos um pouco mais a seguir, e a erosão hídrica, que por sua vez é dividida em hídrica laminar, hídrica em sulcos e hídrica em vossorocas. Com certeza vocês encontrarão classificações bem diferentes dessas que nós estamos vendo aqui na tela nesse momento. Para o nosso conteúdo, o que é importante que vocês entendam? Como o processo acontece, porque a partir do momento que você entende como o processo vai ocorrer nas áreas de estudo, vocês então saberão como evitar e como reduzir os danos causados pelos processos de erosão. Então, quais são os principais fatores envolvidos na erosão de um solo? São três grupos, basicamente. O primeiro deles está relacionado com o clima. Então, nós poderíamos citar aqui a precipitação, que é a fonte de água, que é um agente causal da erosão, um dos, o vento, a temperatura, umidade do ar, densidade do ar. No grupo dos fatores edáficos, ou seja, aqueles relacionados ao solo, nós poderíamos citar textura, estrutura, densidade de partículas, teor de matéria orgânica, umidade, rugosidade da superfície. Então, nós podemos perceber aqui que existem inúmeros fatores edáficos que não podem ser alterados pelo manejo, como, por exemplo, a própria textura, a densidade de partículas e a estrutura do solo. Entretanto, alguns outros nós podemos alterar por meio do manejo, como, por exemplo, o teor de matéria orgânica. De que forma que o aumento da matéria orgânica reduz o processo erosivo?
aumentando a formação e a estabilidade de agregados, fazendo com que haja menor salpicamento e separação dessas partículas do solo que estão unidas, tá? O terceiro grupo é a vegetação. E basicamente nós poderíamos citar aí tanto a altura da cobertura vegetal, quanto a densidade da cobertura vegetal. Bom, plantas quanto mais altas forem, né, mais folhas tiverem, quanto mais copa tiverem essas plantas, principalmente árvores, mais elas irão aparar e reduzir as águas da chuva. E quanto mais densas também, menos solo descoberto terá, menor o processo erosivo também. A erosão eólica nós vamos falar rapidamente porque ela não é o nosso foco aqui. Por quê? Nós moramos em um país tropical, onde nós temos basicamente a predominância de erosão hídrica. Embora essa erosão eólica ela possa acontecer em regiões áridas, onde ela predomina, na verdade, em regiões áridas a semiáridas, como no Nordeste brasileiro, ela pode acontecer. Então, basicamente, esse tipo de erosão ela é ocasionada por ventos fortes em regiões planas, tá? Ou seja, há uma menor rugosidade do terreno onde ela predomina, e essas regiões elas são áridas a semiáridas, onde a vegetação natural também é bastante escassa, ou seja, você tem plantas, você tem uma cobertura vegetal de pouca densidade. Então, o que acontece nesses locais? São três fases distintas. Vai haver, então, o movimento dessas partículas que serão transportadas pelo vento para um local de deposição, onde ela ficará, então. É importante ressaltar que no Brasil, por exemplo, esse tipo de erosão ocorre bastante em solos que tenha excesso de sódio, porque o sódio ele é um elemento dispersante de partículas no solo. Então, se vocês relembrarem das aulas de química do solo, de propriedades do solo, vocês lembrarão que o sódio, por conta de diversos fatores, entre eles o raio hidratado dele, ele tem uma capacidade dispersante muito grande, principalmente das argilas, fazendo com que, então, favoreça a atuação do vento por meio desses três processos: movimento, transporte e deposição em outro local. A erosão hídrica, que será o foco da nossa aula, por ser predominante em grande parte do país, é aquela erosão causada pelas chuvas, pela ação das chuvas. E como nós falamos anteriormente, ela pode acontecer de três formas. Pode ser em laminar, em sulcos ou em vossoroca. Todos esses três tipos, pessoal, eles acontecem de forma isolada, mas também podem ocorrer simultaneamente. Então, aqui nós podemos ver um exemplo de erosão laminar. Você tem uma lâmina de solo descendo, tá? Junto com uma massa de solo, né? Uma camada superficial descendo junto com a água. Aqui nós podemos perceber uma erosão em sulco já, formação de sulcos, e em alguns outros casos mais intensos, há a formação de vossorocas. Bom, diferentemente das etapas que nós observamos para a erosão eólica, as etapas envolvidas na erosão hídrica elas são um pouco mais complexas. Então, primeiro nós temos aqui a chuva, a ocorrência de chuva. O impacto dessas gotas de chuva vão promover, então, o salpicamento das partículas, e ao promover o salpicamento, que também nós chamamos de splash, essas partículas serão transportadas para outros locais, onde elas serão depositadas, geralmente nas partes mais baixas da vertente da paisagem. E aí, quais são, então, os mecanismos envolvidos na erosão hídrica? Nós poderíamos citar três principais. Primeiro é a ação do splash, que seria relacionada ao salpicamento. Segundo, redução da infiltração e formação de poças na superfície. Então, nós percebemos que há aqui uma sequência lógica desses mecanismos. E, por último, o início do escoamento superficial, promovendo também junto o carregamento de massa de solo. Então, como se dá a ação do splash? Primeiramente, o salpicamento, certo? A gota, ela atinge os agregados da superfície do solo numa velocidade muito alta. Então, ela tem uma energia cinética capaz de quebrar esses agregados, fazendo com que haja, então, a ruptura desses agregados, individualizando as partículas. O que acontece? Quando essas partículas, elas saltam, a partir do momento que elas são individualizadas, elas são salpicadas, elas vão começar a se depositar nos poros existentes ali na superfície. E aí há dois processos que podem acontecer.
O primeiro é essa água começar a escoar com essa argila, essas partículas, principalmente a argila, que é menor e mais leve, ela começa a escoar com a água que já está ali, ou ela vai então sendo depositada nos poros existentes na superfície, fazendo com que haja uma formação de uma crosta. Essa crosta vai promover então o selamento do solo. Com a formação desse selamento, há então uma redução da infiltração. Pode acontecer também que a água, ao mesmo tempo que ela consiga penetrar em outros locais e vá saturando esse solo, em alguns outros pode haver a formação desse selamento, dessa crosta, reduzindo então a infiltração de água no solo. E aí a ação do splash, que também é conhecida como erosão por salpicamento, né? Ela é o processo inicial da erosão. É exatamente a ação do splash, o salpicamento, é que vai preparar as partículas do solo por transporte. Então, nós podemos ver aqui, a gota de chuva cai e há, então, o lançamento de diversas partículas já individualizadas em diversas direções do solo. E aí, o que acontece? Elas são depositadas, muitas vezes, nos próprios poros ali da superfície, promovendo toda aquela sequência de eventos que nós vimos no slide anterior. Isso é muito fácil perceber, por exemplo, aqui nessa figura, esse tubo ele foi colocado imediatamente antes da chuva ocorrida nesse local, e aí você pode perceber que há bastante massa de solo grudada aqui no tubo. Toda essa massa de solo que vocês estão vendo grudada aí no tubo, ela foi depositada nessa superfície, nessa parede do tubo, pela ação do splash, ou seja, pela erosão por salpicamento. Então, são alguns dos indícios fáceis de se perceber a campo quando essa erosão está acontecendo. Então, a ação do splash ela promove a ruptura desses agregados, entretanto, essa dimensão, essa amplitude, né, de ruptura, ela vai variar com as propriedades do solo e as características da chuva, que é o que nós veremos lá no item de fatores determinantes da erosão. A redução da infiltração e formação de poças no solo já é a segunda parte, né, desse processo. Então, o que vai acontecer? Por que começa, então, a haver a formação de poças? Primeiro, porque à medida que vai havendo a infiltração de água no solo com uma chuva, vai ocorrendo a saturação dos poros que são capazes de armazenar essa água. Além disso, há simultaneamente a formação de crostas e, consequentemente, o selamento da superfície, fazendo com que haja, então, redução da infiltração por dois motivos. Primeiro, pela saturação do solo e, segundo, pela formação de crostas e, consequente, selamento desse solo. E há, então, o armazenamento, inicialmente, de água nas pequenas depressões, como nós podemos ver aqui nessa foto. Então, aqui, ainda não há um escoamento superficial, porque iniciou-se apenas a formação de poças superficiais. Mas esse processo, ele avança, ele não para aqui, tá? Dependendo da intensidade de chuva. E aí, nós temos, então, um estágio que antecede o escoamento superficial. Vai chegar um momento que essa precipitação, se continuar chovendo, essa precipitação ela vai exceder a capacidade de infiltração do solo e também de acúmulo de água naquelas depressões do solo, ou seja, essas poças elas vão começar a se juntar uma à outra. Então, voltando aqui na foto anterior, nós podemos perceber que à medida que a chuva aumenta, essa água vai começar essas poças de água vão começar a se tocar. Significa, então, que a precipitação já é maior do que a capacidade de filtração e também de acúmulo de água nessas pequenas depressões na superfície do solo. E aí, esse escoamento superficial, ele pode se dividir em alguns tipos, dependendo da forma como ele acontece. O primeiro é o fluxo laminar, que nós já vimos, né, basicamente a erosão laminar. O fluxo linear, que pode formar os sulcos que nós vimos, as microrravinas, e microrravinas com cabeceiras, que alguns autores aí vão chamar de vossorocas também. Aqui nós temos um exemplo de fluxo linear com formação de microrravinas. Então você percebe que a água ela não escoa uniformemente em toda a superfície. Ela simplesmente se concentra mais em uma parte, fazendo então o transporte de uma massa de solo, uma grande quantidade de massa de solo, em uma linha específica, digamos assim, da superfície do solo. Nós podemos ver aqui também as microrravinas com formação de cabeceiras, né, a formação de vossorocas. Nesse caso aqui,
há uma profundidade tão grande de arraste de massa que essa ravina formada, esse buraco formado pela erosão, ele atinge, ele alcança o lençol freático. E aí nós chegamos, então, o que é que determina a intensidade da erosão do solo? É o que nós conhecemos como fatores determinantes da erosão. E eles são divididos em dois grupos, porque a erosão, na verdade, ela é causada ou facilitada por forças ativas e passivas. Ativas são aquelas que recebem, de alguma forma, todas essas forças exercidas pelos fatores ativos. Então, quais seriam os fatores ativos? A chuva, a declividade e comprimento do declive, a capacidade de retenção de água do solo, e as passivas nós poderíamos citar aqui a resistência do solo à erosão, ou seja, uma característica intrínseca do solo, e a densidade da cobertura vegetal que está sobre o solo. Então, nós temos aí os fatores determinantes: a erodibilidade, erosividade, topografia, tolerância de perdas do solo e a cobertura vegetal. A erosividade, ela é uma característica intrínseca da chuva. Então, nós poderíamos dizer erosividade da chuva, mas nós seríamos redundantes, tá? Mas é simplesmente para reforçar que o solo não possui uma característica de alta ou baixa erosividade, tá? Mas sim a chuva, ela pode ter maior ou menor capacidade de erodir um solo, ou seja, ela tem maior ou menor erosividade. Então, a erosividade é uma característica que pode ser dada apenas à chuva, ela qualifica apenas a chuva que ocorre em algum local. Então, a erosividade é o potencial da água em causar uma erosão. E aí nós temos diversas características da chuva que podem interferir, né, facilitar o aumento ou redução dessa erosividade. Então, o primeiro deles é a intensidade. Vocês já devem ter visto aí no conteúdo específico de climatologia que a intensidade é o volume de chuva dentro de um determinado tempo. A duração também da chuva, ou seja, o intervalo entre o início e o fim dessa chuva, a quantidade total de água precipitada, a frequência com que ela ocorre, certo? A distribuição sazonal e a energia cinética com que essas gotas da chuva atingem o solo. Então, quando é que nós temos, por exemplo, uma alta erosividade? Quando nós temos uma chuva muito intensa, que chove muito em pouco tempo, ou quando ela é intensa e dura por muito tempo, e aí resulta numa quantidade total muito grande. Além disso, quando essa chuva é frequente, por exemplo, há uma chuva intensa que dura muito tempo, seguida por vários dias, então você tem uma frequência bem constante. E você tem também uma energia cinética de gota muito alta. Então, essas são características de uma chuva que tem alta erosividade, portanto, um alto potencial erosivo sobre o solo. Por sua vez, o segundo fator determinante da erosão é a erodibilidade. Assim como a erosividade está para a chuva, a erodibilidade está para o solo. Então, erodibilidade é uma característica que qualifica o solo, ou seja, é a vulnerabilidade ou suscetibilidade de um solo para sofrer erosão. E aí, essa erodibilidade ela vai ser influenciada por atributos do solo, como nós podemos citar o tipo de argila, o teor de argila. Então, solos arenosos, eles tendem a ser mais suscetíveis à erosão. Estrutura do solo, estruturas do solo mais bem formadas, com grau de desenvolvimento maior e com agregados também maiores ou melhor agregação, que tenha uma porosidade adequada para infiltração de solo, que não tenha uma alta densidade, ou seja, não seja tão compactado, e que dessa forma consiga tanto reter quanto infiltrar água no solo, possui aí uma baixa erodibilidade. Outro fator também de extrema importância, principalmente para as áreas de uso agropecuário, são as práticas de manejo e a cobertura vegetal. E isso está completamente relacionado à capacidade de uso dessas terras, justamente por conta da erodibilidade do solo. Então, práticas de manejo que intensificam muito o revolvimento do solo, bem como outras práticas semelhantes, e que reduzam a cobertura vegetal, tornam esse solo mais vulnerável, ou seja, com maior erodibilidade. A declividade do terreno vai influenciar. Quanto mais declivoso for o solo, maior a velocidade da enxurrada e, consequentemente,
mais esse solo será, mais massa de solo será carregado para as partes inferiores da vertente, da paisagem. E também as classes de solos. Nós podemos comparar aí que tem classes que têm a maior erodibilidade que outras. Por exemplo, se nós compararmos um neossolo, que é um solo muito pouco agregado, com baixo teor de matéria orgânica, alto teor de areia, baixíssimo teor de argila, ele é um solo com alta erodibilidade. Por outro lado, se nós compararmos com o latossolo, que geralmente são solos de textura média, argilosa, muito argilosa, e que tem uma boa drenagem, uma boa infiltração de água, eles serão muito menos erodíveis, terão uma menor erodibilidade do que os neossolos, por exemplo. Então, comparemos aqui esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Aqui no eixo Y, eu tenho a chuva, a infiltração de chuva e a enxurrada. São duas informações, ambas em milímetros. E aqui eu tenho o tempo em minutos de duração da chuva. Então, essa é uma curva típica de infiltração e enxurrada do solo. Então, a primeira delas é a chuva. Suponhamos que nós temos uma chuva de quantidade constante. Como que acontecerá a infiltração do solo? No início da chuva, haverá uma grande infiltração. Entretanto, à medida que essa chuva continua, esse solo ele tem uma capacidade de infiltração e de retenção limitada. Então, o que vai acontecendo? Essa infiltração, ela reduz com o tempo. Então, à medida que o tempo passa, ela reduz até se estabilizar. Por outro lado, com a enxurrada vai acontecer o contrário. Se reduz a infiltração de água no solo, vai havendo, então, uma deposição de água na superfície, formação de poças de água, como nós vimos anteriormente, e iniciando aí o escoamento superficial, a enxurrada. Então, proporcionalmente, à medida que a infiltração reduz, nós temos, com o aumento do tempo de chuva, também um aumento de enxurrada na superfície do solo. E é exatamente nessa enxurrada que há a perda de massa, causando aí a erosão. A topografia do terreno é um dos principais componentes responsáveis pela erosão. E aí, dentro da topografia do terreno, nós temos aí duas características importantes a serem consideradas. Primeiro é o grau de declividade. E segundo, a regularidade do declive. Terceiro, comprimento das lançantes, ou seja, qual é o comprimento de rampa que há nessa área. Então, pode ser, por exemplo, que eu tenha um grau de declividade bastante acentuado, mas há um comprimento das lançantes bastante pequeno. Talvez essa área com alto grau de declividade, ela pode ter uma perda de solo parecida com uma área com pequeno grau de declividade, mas com um comprimento de lançante bastante comprido. Então, são aí fatores que devem ser considerados. A regularidade do declive está relacionado principalmente à presença de cobertura vegetal. Então, se você tem um solo bastante plano, declivoso e plano, o que acontece? Essa enxurrada ela tem espaço para pegar velocidade. Toda vez que ela atinge alta velocidade, ela também consegue carregar maior massa, maior quantidade de massa de solo para as partes mais baixas da vertente. E aí nós temos também o comprimento das lançantes, que, diferentemente do grau de declividade, que nós não podemos alterar, o comprimento das lançantes nós podemos manejar. E a gente vai ver melhor isso na aula de práticas conservacionistas do solo. Bom, as formas de declive também, elas estão bastante relacionadas ao tipo de perda no solo, se essa perda será homogênea ou se ela será deformada. E aí nós temos aqui três tipos básicos, embora varie, pessoal, há muitas outras formas de terreno, eu coloquei três apenas para exemplificar, mas para vocês perceberem como é o escoamento de água nessas diferentes formas, nessas diferentes topografias. Então, a remoção de sedimentos e de água, ela vai variar conforme a pedoforma, conforme a forma da encosta. Então, nós temos aqui uma forma côncava, certo? E o que vai acontecer? Ao cair a água da chuva aqui, não vai ter um escoamento linear, tá? Porque essa água, ela tende a sempre seguir ali para a parte mais baixa. Então, se ela cai aqui, aqui tem uma concavidade, ela vai seguir nessa direção aqui no meio, fazendo com que haja um fluxo linear, ou seja, não há uma remoção uniforme de massa de solo desse terreno. Por outro lado, se nós temos uma pedoforma plana,
há a maior tendência de haver um fluxo laminar de água, porque a água nela não é carreada em nenhum sentido preferencial. Já na forma convexa, como nós podemos ver aqui à direita do vídeo, vocês perceberão que ocorre o contrário do que nós vimos aqui na côncava. Então, haverá um direcionamento da água para as laterais, fazendo com que haja, então, um carreamento, um fluxo linear dessa água aqui nesse tipo de pedoforma. E aí a topografia do terreno vai estar completamente relacionada com a quantidade, com quantos quilos de massa de solo nós perderemos em cada local. Eu gostaria agora que vocês observassem essa fórmula. Atualmente nós trabalhamos bastante com modelagem e outras técnicas muito mais avançadas. Eu coloquei esse exemplo de cálculo apenas para que vocês tenham uma noção. Essa é um cálculo sobre a perda de solo, considerando aí tanto a declividade, o grau de declive do terreno, quanto o comprimento de rampa. Então, eu gostaria de lançar um desafio para vocês, que vocês observassem esses solos com declives diferentes e a quantidade de perda de solo que eles vão ocasionar. Então, gostaria de pedir a vocês que peguem essas informações do solo A e do solo B e joguem nessa fórmula. O que eu gostaria que vocês observassem? Que aqui o solo A está presente numa área com um grau de declive bastante considerável, principalmente se nós compararmos para uso agrícola. O solo B, por sua vez, ele tem uma baixíssima declividade, ele é praticamente plano, é considerado em um relevo plano. Entretanto, qual é a outra diferença entre eles? O solo A, embora mais declivoso, ele tem um comprimento de lançante, um comprimento de rampa muito inferior do que o observado aqui no solo B. E aí, se nós observássemos apenas a declividade, nós poderíamos dizer, o solo A, ele com certeza vai perder mais solo. Entretanto, há essa informação importante aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo e depois respondessem, raciocinassem, refletissem um pouco qual deles perdeu mais. Tá? Vocês perceberão que há uma semelhança muito grande na quantidade de solo perdido nessas duas condições que são completamente diferentes. A cobertura vegetal é um outro fator determinante extremamente importante, porque ela é a defesa natural do terreno contra a erosão. Então, toda vez que chove, essas gotas de chuva, se elas são amparadas, aparadas pelas folhas da vegetação, elas reduzem a energia cinética com a qual elas estavam descendo. Então, toda essa energia, em vez de atingir diretamente o agregado, ela atingirá primeiramente as folhas das plantas, a cobertura vegetal, fazendo com que haja uma perda significativa de velocidade de energia cinética, reduzindo aí a erosividade dessas gotas de chuva. Então, ela atua basicamente na proteção contra o impacto de chuva diretamente nos agregados do solo. Além disso, dispersa a água, interceptando ela antes que a gota de chuva atinja no solo. E, além disso, as próprias raízes das plantas formam canalículos após a sua morte e decomposição, favorecendo a infiltração de água no solo. E, se eu aumento a infiltração de água no solo, haverá, consequentemente, uma redução da quantidade de água que vai se acumular na superfície, então eu vou reduzir a velocidade e a quantidade dessa água que escoará pela enxurrada. Então, nós vimos quais são os processos envolvidos na erosão, quais são os mecanismos envolvidos, quais são os fatores determinantes. E por que é importante saber disso? Porque a partir do momento que você conhece todo esse processo erosivo, fica mais fácil buscar a resolução dos problemas relacionados à erosão. Então, primeiramente, conhecendo todos esses conceitos, vocês vão entender as interrelações desses fatores determinantes. Mesmo que alguns não possam ser modificados diretamente, vocês identificarão aqueles que podem ser modificados e vão controlar de maneira adequada para cada situação, fazendo com que haja, então, o controle desse processo erosivo. Como sugestões de leitura, eu deixo para vocês o livro do professor Lepsch, Formação e Conservação do Solo, dos professores Bertoni e Lombardi Neto, Conservação do Solo, e também de Guerra e Colaboradores, Erosão e Conservação do Solo, além de todos os materiais de leitura disponibilizados no nosso ambiente virtual de aprendizagem.